Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos de número 1, diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Amém? Vamos orar a Deus. Levante a tua mão, a tua Bíblia ao céu, peça para que Deus fale conosco. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Criador dos céus e Deus, Criador da terra, com imensa alegria em nossa alma, Senhor, nós louvamos, meu Pai, e exaltamos o Teu nome, pois o Senhor é Deus e para Ti todas as coisas são possíveis. Meu Pai, abra nessa noite a porta da palavra, fala, meu Deus, ao meu coração, ao coração da Tua santa igreja, ao coração do Teu servo, da Tua serva. Abre, Deus, a porta da palavra e nos alimenta pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus. Assentai-vos, amados irmãos, desocupem vossas mãos e dê uma salva de palma para Jesus, bem alegre. Glórias a Deus. Meus irmãos, peço toda atenção à palavra de Deus essa noite. Eu creio que Jesus tem falado e há de continuar a falar conosco por essa gloriosa palavra. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, como ele foi usado por Deus, em todas as suas cartas, como no capítulo 1, no capítulo 2 e agora aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a grandeza, sobre a superioridade do Evangelho, que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai falar acerca disso. Interessante que ele chama a nossa atenção e a dizer, ele mesmo fala aqui no capítulo de número 1, ele chega a falar para nós no versículo de número 11 do capítulo 1, ele diz: mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo está falando que o evangelho que ele tem pregado, que ele tem anunciado, por onde ele tem passado, não foi o evangelho de homem, mas foi o evangelho divino. Ele diz no verso 12: porque não o recebi
nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então há uma diferença, de uma palavra, um evangelho, de uma mensagem que se prega segundo a vontade das pessoas, e há também a diferença do evangelho que é pregado segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Então a gente pode dizer, alguém pode perguntar, pastor, mas então tem essa possibilidade? Meus irmãos, muitas possibilidades de se pregar uma palavra, de se pregar um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é um evangelho de Jesus, porque nós mesmos observamos aqui pelo capítulo 3, pelo versículo de número 3, aqui de Gálatas, preste atenção, ele diz: sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Então nós observamos nesse versículo 3, comparando com o capítulo 1, com o versículo 11 e 12, que o apóstolo Paulo, ele está pregando aqui, ele está falando, escrevendo a igreja da Galácia. Ele mostra para nós que os Gálatas, eles começaram na sua fé, na sua carreira espiritual, eles começaram abraçando a cruz, ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra genuína de Deus, a palavra que era pregada na direção do Espírito Santo de Deus, pregada pelo apóstolo Paulo e quiçá por outros homens também cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja da Galácia crescia em força, crescia em poder, crescia em fé, crescia em espiritualidade. A igreja da Galácia começou a ter discernimento, interpretação. A igreja da Galácia estava se tornando uma igreja abençoada, uma igreja poderosa. Por quê? Porque a palavra que estava pregando era uma palavra verdadeira, era uma palavra genuína, era uma palavra viva. E a igreja então ia se fortalecendo, ia rompendo em fé. A igreja ia vencendo as hostes, a igreja ia vencendo as potestades, a igreja ia vencendo todas as setas, todas as artimanhas de Satanás. Meus irmãos, mais uma coisa que é interessante, o apóstolo Paulo, ele escreve alertando as suas igrejas que não se deve, não se pode subestimar os ardis de Satanás. E ainda há alguns poderosos, alguns crentes cheios, não sei do que diz: Satanás, ele está embaixo do meu pé, eu estou pisando no pescoço do diabo, eu estou pisando na cabeça do cão, eu estou pisando aqui agora na barriga dele, e etc e tal. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 16 e no versículo 20, ele diz que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás embaixo dos vossos pés. Satanás, ele não está embaixo do meu, nem quero que esteja, nem embaixo do teu pé, nem embaixo do pé da igreja. Se ele está embaixo do pé de alguém, ele está embaixo do pé de Cristo, porque ele é sujeito às ordens do Senhor, porque Jesus diz que a ele, ao Senhor Jesus, foi dado todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, para que todo joelho se proste e para que toda língua confesse o seu nome para a glória de Deus nosso Pai. Quem crê no poder de Jesus, na autoridade divina, levanta a tua mão, adore e glorifique e bendiga o nome do Senhor. Falando em palavras de Deus, como nós lemos aqui no capítulo de número 3, a palavra do Senhor mostra para nós que o Evangelho, como diz no verso 8 do capítulo 3, ora tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Meus irmãos, o que é que quer dizer Evangelho?
Evangelho quer dizer boas novas. Foi anunciado a Abraão. Aquele primeiro homem que creu, foi anunciado a ele o Evangelho. Foi anunciado a ele a boas novas, dizendo: olha, Abraão, por intermédio da tua fé, por intermédio de tu não oscilar, por intermédio de tu crês, Abraão, na minha promessa, por intermédio de tu deixar tudo e me seguir, ouvir a minha voz, fazer tudo o que eu mandar, todas as nações da terra, elas serão benditas em ti. Meus amados irmãos, isso aqui é algo muito tremendo, é algo muito maravilhoso, porque as boas novas, elas foram pregadas, as boas novas foram citadas desde o princípio, desde o início da fundação, as boas novas foram pregadas, foi anunciado o Evangelho, foi anunciada o amor de Deus pela humanidade, no capítulo 3, no verso 15 de Gênesis. Foi anunciado lá o amor de Deus pelo povo. O Evangelho ali foi anunciado, quando Deus, ele diz que do ventre da mulher ia nascer ali um varão, e que esse varão ia pisar, ia esmagar a cabeça de Satanás. As boas novas foi anunciada. As boas novas foram anunciadas no capítulo de número 3, no capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, quando o Senhor fala para Adão que ele poderia comer do fruto de toda árvore que havia no jardim, exceto daquela árvore que estava no centro do jardim, a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O resto poderiam comer do fruto da árvore da vida, tudo poderia ser comido, exceto o fruto da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz para nós que a serpente, ela chega até a Eva, e ela também vai anunciar uma boas novas. A serpente também vai anunciar o Evangelho. Só que o Evangelho que a serpente, ela anuncia a Eva, não foi o Evangelho segundo Cristo, o Evangelho segundo a palavra de Deus, mas foi o Evangelho segundo a vontade dos homens, o Evangelho segundo a vontade de Satanás. Observa que o capítulo 3 de Gênesis, no verso 1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? A mulher diz à serpente, no verso 2: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas não do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha o Evangelho da serpente, olha as boas novas da serpente a Eva, no verso 4. Então a serpente diz à mulher: certamente não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Então veja que a serpente, ela anuncia uma nova palavra, ela anuncia o novo Evangelho. Interessante é, meus irmãos, nós temos que nos preocupar com coisas novas, nós temos que nos preocupar com novidades, coisas novas, novidades, preste atenção, nem sempre é bom para os filhos de Deus.
ouvido essa palavra. Todo dia Deus exorta, todo dia Deus corrige, todo dia é cajado, todo dia é isso, todo dia é aquilo. Chega, não pode ser tudo isso não. Deus não quer tudo isso para nós. O negócio tem que mudar um pouco. Não é assim que as pessoas dizem? Nós queremos alguma coisa nova, pastor. O capítulo 3 de Hebreus, aqui no versículo de número 13, o escritor aos Hebreus diz bem assim para nós: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Veja aqui que o escritor aos Hebreus fala para que todo dia a igreja, nós temos que ser exortados. Pastor, mas eu quero ouvir novidades. Pastor, eu quero ouvir coisa nova. Meus irmãos, 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, o apóstolo Pedro, aqui na sua missiva, na sua carta, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Queridos, nós temos que estar todo o tempo atentos, nós temos que estar em todo o tempo observando, nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus, a verdade, todo dia. A igreja que milita, ela não pode se apegar com as coisas dessa terra. A igreja de Deus, ela não pode se enraizar neste mundo. A raiz da igreja é para o céu, é para cima. A raiz da igreja não é para baixo. Quantos crentes que estão enraizados nessa terra? Quantos crentes que perderam a essência de Deus? Quantos crentes que não acreditam mais na verdade? Quantos crentes que não acreditam mais na Bíblia, que não leem mais a palavra de Deus? Quantas pessoas que se apostataram? Quantas pessoas que retrocederam? Quantas pessoas que foram, estão sendo e serão enganados? Só que detalhe, o apóstolo São Paulo, ele fala para nós, ensinando a Timóteo, para que Timóteo ensinasse os outros. Ele diz dessa forma, que os enganadores, eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja, os enganadores, eles vão enganando as pessoas e eles estão sendo enganados pelo diabo. É o efeito dominó, um vai enganando o outro. Queridos irmãos, e nós estamos cheios de enganadores. Quando se fala em novidade, nós temos que nos preocupar. Veja bem, porque eu quero te dizer isso, porque Eva, Adão, eles tinham ouvido o Evangelho e as boas novas de Deus. Creio que o Senhor sempre estava instruindo, creio que sempre tocava o sinal vermelho de advertência, de cuidado, não aproxime dessa árvore, não chegue perto do centro, não toque, não coma, não coloque a mão. Estava ali sendo proibido. O Evangelho da verdade era para ele. Quando eles olhavam, eles se arrepiavam, eles
homens temiam e saíam. Todo dia eles observavam isso. Só que chega o momento do falso evangelho. O falso evangelho, ele parece com o novo. O falso evangelho, para ele poder existir, aquele que faz o falso evangelho, ele precisa conhecer o verdadeiro. Ele precisa conhecer, porque ele vai usar partes do verdadeiro para poder implantar um falso evangelho. Ele precisa ter conhecimento da realidade, da verdade, para ele poder implantar mentira. Ele não pode implantar algo se não tem o conhecimento do outro. Então ele precisa ter conhecimento para ele fazer algo similar, algo distorcido. E veja aqui que quando a serpente diz para a mulher, no capítulo 3, no verso 4 de Gênesis, a serpente diz: certamente não morrereis. No versículo 5 ela diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A serpente lança algo novo. A serpente fala algo novo que a mulher não havia ouvido, que Adão não havia ouvido. Peraí, então Deus está querendo ser o bonzão. Só Deus está querendo ter o conhecimento. Só Deus está querendo ter a ciência. Só Deus está querendo ser o soberano. Só Deus está querendo ter tudo, eu não posso ter nada. Então peraí, já que é assim, já que a serpente está garantindo, já que ela mostra que, olha, eu garanto, pode comer, certamente vocês não morrereis, vocês não morrerão, eu garanto. Uma pergunta: quando alguém vier anunciar novidade para você, quando alguém vier anunciar o novo evangelho e dizer: eu garanto, não tem problema, pode praticar, pode viver novidade de vida com esse evangelho que eu estou te pregando. A pergunta é: qual a garantia que você me dá? Eu estou aqui pregando a palavra de Deus, o evangelho é boas novas de Cristo. Pastor, qual é a garantia que o Senhor me dá no tocante a eu creio e obedecer esse evangelho? Qual é a garantia que eu tenho? Meus irmãos, tem mais de 2.000 promessas. Lá no capítulo 22 de Apocalipse mostra a glória, mostra o reino dos céus, que você vai viver para todo sempre. A palavra está cheia de bênçãos, cheia de promessa, não para esta terra, mas para a terra vindoura, para o reino de Deus. É a garantia que eu te dou de você ouvir a palavra que eu prego, o evangelho que está na tua mão, e você ouvir, você pôr em prática, você guardar no teu coração e anunciar a palavra de Deus. Tenha certeza que você será bem abençoado. Mas se alguém chegar e anunciar outro evangelho, você pode perguntar para o indivíduo, dizer para ele, ao vivo, na hora que ele estiver pregando, ou depois chama ele em particular e pergunta: fulano, fulana, qual é a garantia que você me dá que em eu crendo nesse evangelho que você está pregando, não na Bíblia, nessa nova doutrina que você está ensinando, não a da Bíblia, qual é a garantia que você me dá que eu obedecendo, eu vou para o céu? Ele vai ter que te dar uma garantia, ele vai ter que te provar. Deixa eu te dizer que isso está acontecendo dentro da igreja hoje, e muitos crentes não têm pedido garantia. Muitos crentes estão sendo levados pelo bafo de boca. Muitos crentes estão sendo levados pelas palavras de veludo, por aquela boca de lã de ovelha, aqueles dentes de tubarões. Muitas pessoas estão sendo levadas pela palavra amor, pela palavra união, pela palavra prosperidade, pela palavra vitória, bênção, sendo levado por aquele chavão. Deus não é mau, Deus é bom, Deus só quer o seu coração. O inferno foi feito
foi feito para nós. Para nós é só o céu está guardado para todos os crentes em Cristo, não importa como você viva. Esse camarada, ele tem que te dar uma garantia, porque a Bíblia não garante libertinagem. Os libertinos não entrarão no reino dos céus. O Evangelho não é libertinagem, o Evangelho é liberdade. Veja bem como eu estou dizendo que isso está sendo imposto dentro da igreja, o novo Evangelho. A questão da descrença, da desobediência à palavra, está sendo pregado hoje e imposto que os direitos são iguais. A palavra de Deus, ela não garante isso. A palavra de Deus mostra que cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. O homem, ele é o provedor da sua casa. Não é à toa que o homem é mais forte. Não é à toa que Paulo fala no capítulo 11 de 1 Coríntios que o homem, ele é o cabeça da casa, como Cristo é a cabeça da igreja. Então se nós for olhar para esse lado que é tudo igual, vamos chegar na igreja e dizer: Cristo, nós somos tudo igual agora, o senhor não é cabeça coisa nenhuma. O homem, ele é o provedor, ele é aquele que mantém a sua casa, ele é aquele que tem que sair e trazer sustento para dentro da casa. O homem é aquele que abastece, que sustenta, que protege. É a função, o papel. Qual é a função da mulher? Cuidar do homem, honrá-lo, amá-lo. Porque o amor é recíproco, é a função do homem amar a sua esposa e a sua esposa o amá-lo, é recíproco. A mulher, a função é manter a sua casa, cuidar, distribuir daquilo que o homem traz, cuidar dos filhos, alimentá-los. Esse é o papel da esposa. Só que hoje não é mais isso. Se o homem é o provedor, a mulher é a provedora, como vai ser daqui uns dias? Todo mundo tem que ser rico, almoçar, jantar, tomar café da manhã, da tarde, em restaurantes. Porque se o homem é o provedor, tem que trabalhar, a mulher também, o direito é igual. Quem vai fazer as coisas em casa? Quem vai amamentar filho? Quem vai cuidar? Então hoje para o mundo os direitos são iguais, mas está errado. Não é isso que a Bíblia manda. Amanhã vai ter atrito, vai ter discórdia, como está tendo. As coisas iam muito bem antes. A gente pode ler a palavra de Deus, não havia atrito, não havia discórdia. A mulher gerava filhos, os filhos ajudavam em casa, os filhos cresciam, ajudavam. Quanto mais filho tinha, mais abençoada era a família. Hoje não pode, hoje é 1, 2 no máximo. Porque um novo evangelho está sendo pregado. Hoje o novo evangelho que está sendo pregado é: a Bíblia diz não, mas o novo evangelho diz sim. A Bíblia diz que, como nós aqui no capítulo anterior de Gênesis, no 2, o Senhor, ele fez o homem, fez a mulher, uniu, e seriam os dois uma só carne. E o Senhor diz para que o homem multiplicasse, para que ele enchesse a terra. O Senhor o abençoou. Essa foi a ordem de Deus para o homem. Só que hoje o diabo, ele cria outro gênero além do masculino e feminino. Ele cria um outro, um terceiro. E esse terceiro, criado pelo diabo, ele quer mudar o padrão que Deus fez, o macho e a fêmea.
Aonde se junta um homem com outro homem, aonde se junta uma mulher com outra mulher, sabe o que é isso? Isso é o fim da vida, porque homem e homem não produz, mulher e mulher não produz. Isso é um retrocesso. Isso é o evangelho que está sendo pregado a pastor, a pastoras, a homens famosos, dizendo homens, mulheres de Deus, que pregam, que protegem, que defendem esse extermínio, essa loucura que certamente nasceu no coração de Satanás, lá dentro do inferno. O crente, ele não pode aderir. O crente não pode aceitar esse tipo de coisa, porque isso é um outro evangelho. É o evangelho que Paulo está chamando os Gálatas de insensato, que eles começaram no espírito, eles acabaram na carne. Eles aceitaram outro evangelho. Só que no capítulo 1 de Gálatas, Paulo, ele diz aqui no capítulo 1, no verso 6 de Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Veja bem, versículo 8: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema ou seja maldito. Versículos de número 9: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema ou seja maldito. Ele está dizendo primeiro, se nós mesmos, se os seus discípulos anunciar outro evangelho além daquilo que foi dado por Cristo, seja anátema. Ele diz, se até mesmo um anjo, um ser espiritual divino, proclamar, anunciar outro evangelho sem ser o de Cristo, que esse seja anátema. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela é linda. A palavra de Deus, ela é cristalina, ela é tremenda. Nós só caímos no erro se nós não atentarmos para a palavra de Deus. Veja aqui que, como nós estamos falando, o tema fala sobre boas novas. Veja que quando Eva, ela ouviu aquela boa nova. Veja que quando Eva, ela ouviu aquela nova doutrina, aquela novidade, no capítulo 3, no versículos de número 6, Eva diz aqui: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Olha só, eles ouviram as boas novas, e eles absorvem aquelas boas novas, e eles colocam as boas novas em prática. O escritor aos Hebreus nos adverte dizendo que Jesus, como homem, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Eva aqui sendo tentada pela serpente, ela poderia ser tentada, ela poderia ter ouvido, só que nós sabemos que a nossa alma, ela se alimenta daquilo que ouve.
Aí se nós formos perguntar, porque muitas pessoas estão se apostatando, porque muitas pessoas estão se transformando num novo crente, numa nova era de crente, totalmente diferente da Bíblia. A resposta é: porque estão ouvindo de contínuo um evangelho envenenado, um evangelho da serpente, um evangelho de demônio, um evangelho que não é de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele não ouve a voz dos demônios, ele não ouve a voz de Satanás. Eu quero dizer, minha irmã, eu quero dizer, meu irmão, se você é de Deus, o teu ouvido precisa estar aguçado, ele precisa estar atento para as ordens de Deus, para a palavra de Deus. Os nossos ouvidos têm que estar fechados, lacrados, tem que estar cerrado para as palavras dos demônios. Eva e Adão deram ouvido, olharam de fato, porque a serpente mostrou a beleza da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. A serpente mostrou como era viçosa, como era cheirosa, como o fruto era tenro, como o fruto era atrativo, como tinha vitamina, como era poderoso para mudar a vida do ser humano, e garantiu que eles poderiam comer. Certamente ela foi lá, pegou um e... que fruto gostoso, tá vendo? Aqui, eu comi, morri, aguarda aí um pouco, vamos ficar aqui um tempinho, descansa aqui, vamos ver se eu vou morrer. Faz o seguinte, vai para a tua casa, volta amanhã, se eu estiver morta você não come. No outro dia está lá Eva de novo, e a serpente está lá, fazendo exercício, alongamento, esticando, enrola na árvore, desenrola, sobe, desce, e aquele alongamento todo. Tá vendo, mulher? Te disse que não fazia mal, aqui estou comendo de novo. Olha como é gostoso, olha como é bom, olha como me dá força, me dá graça. Deus abençoe. Sendo assim, serpente, então, por favor, deixa eu te acompanhar, deixa eu tomar uma dose com você, deixa eu dar uma mordida, deixa eu degustar. Só que detalhe, você não pode comer sozinha, viu? O negócio é bom demais, compartilha com o teu marido. O que é bom não pode ficar para si não, tem que compartilhar. O que é bom tem que propagar, semeia. Vai dando para todo mundo que você achar, vai dando. Compartilha, manda vir pegar, dá do teu. Compartilha o negócio. O que é bom tem que ser anunciado. A mulher, como diz aqui, ela comeu aquele fruto, é agradável aos olhos, que era a concupiscência. Aquele fruto era desejável para comer, era algo muito diferenciado, e ele era desejável para dar entendimento. Só que quando aquilo aconteceu, só que quando eles aceitaram esse outro evangelho, os seus olhos se abriram e fora mostrado a sua nudez. Desde quando Deus os criou, eles andavam nu. Adão, Eva, enfim, andavam nu. Quando eles comeram, que os seus olhos abriram, eles pegaram folhas e fizeram como aventais para tampar as suas intimidades. Tamparam as suas intimidades. Vergonha de quem? Dos animais, um do outro. Vergonha de Deus. E agora o pecado consumado, meus irmãos. O pecado, presta bem atenção uma coisa, igreja, no que eu vou dizer. O pecado, ele não deixa ninguém firme na presença de Deus. O pecado enfraquece. O pecado é uma anemia. O pecado é um
câncer, que tira, que suga o vigor, que suga a força, a graça, a fé naquela pessoa exercitada ou consumada pelo pecado. Sabe por que eu digo isso? Porque o versículo de número 8, presta atenção, capítulo 3, 8 de Gênesis, diz assim: olha, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Veja, Adão e a mulher ouvem a voz de Deus que passeava pelo jardim. Versículo 8, a parte B diz: e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Presta bem atenção, quantas pessoas estão escondidas entre árvores, quantas pessoas estão escondidas entre paredes, quantas pessoas estão escondidas dentro de um carro, quantas pessoas estão escondidas em qualquer lugar, querendo ouvir qualquer anedota, qualquer coisa que traz alegria para o seu coração, para a sua carne, para o seu pecado, mas estão com os ouvidos fechados, com os olhos fechados, para não ouvir e não ver a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai acusá-lo, a palavra de Deus vai condená-lo, a palavra de Deus vai chacoalhá-lo. Ah, eu gosto daquela igreja, mas o negócio é estreito. Eu gosto daquela igreja porque Deus cura, porque Deus liberta, mas eu não gosto de ouvir a palavra. Eu vou lá, eu gosto de tudo, mas a palavra me incomoda. Eu vou lá, mas a palavra me constrange. Eu vou lá, mas a palavra me envergonha. Sabe por quê? Por causa do pecado. Você precisa ser liberto, você precisa ser servo de Cristo, você precisa ser servo de Deus. Você tem que deixar de ser servo da carne, tem que deixar de ser servo de Satanás, tem que deixar de dar ouvido para a mentira, para o engano, para a falsidade, e ouvir a palavra genuína de Deus. Quantas pessoas você conhece? Eu não gosto de ouvir essa palavra não. Até achei interessante, sempre as pregações que nós fazemos, a gente coloca no YouTube. Quando foi ontem, eu ouvi minha mãe falando de uma prima minha, eu não a conheço, mora lá no Paraná, filha de uma irmã da minha mãe, e crente é como muita gente, talvez ouvindo muitas palavras que não é a palavra de Deus, muitos ensinamentos que não é de Deus. Ela disse para minha mãe: tia, como eu estou feliz ouvindo as pregações do meu primo que eu não conheço, como eu sou feliz de ter um primo pastor, e eu prometo para a senhora que eu não vou cortar mais meu cabelo, não vou pintar mais meu cabelo, eu prometo que eu vou ler a Bíblia, porque eu estou conhecendo a verdade, Deus está falando comigo por intermédio da palavra que está sendo pregada. Meus irmãos, isso alimenta a nossa alma, porque quantas pessoas que estão servindo a Deus, quantas pessoas que dizem que é crente, mas a Bíblia está falando para que a mulher não pode cortar o cabelo, mas o pastor, né, o filho da serpente, o discípulo da serpente, ele diz: não, mulher, pode cortar, eu garanto. Peraí, mas qual é a garantia que você me dá? Essa Bíblia está dizendo que não é para cortar. Ah, você pode separar, você pode casar de novo, eu faço o teu casamento, eu abençoo. Você não era feliz, agora você vai ser feliz. A Bíblia diz que os adúlteros vão para o inferno, os adúlteros não vão herdar o reino dos céus. Como que eu vou poder aprovar o teu casamento? Você separou, divorciou, eu vou te casar, eu vou te abençoar. Você diz: pastor, qual é a garantia que o senhor me dá? Eu vou te dar qual garantia, se a Bíblia está dizendo que os adúlteros vão para o inferno? Eu vou inventar outro evangelho? A minha palavra é mais poderosa do que a palavra de Deus. Nunca! Você vai para o inferno e eu vou contigo passar lua de mel no fogo. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser vivida. A palavra de Deus, ela não tem que ser questionada. A palavra de Deus, ela é traduzida no português o mais simples possível. Qualquer um que lê entenda a palavra de Deus. Não precisa de lobos, de devoradores, de enganadores.
Ah não, hoje é sexta-feira, está chegando, minhas princesas, minhas donzelas, vai para o salão, vai pintar esse cabelo, vai cortar, se transforma, passa maquiagem, pinta a unha, tira essa saiona, esse vestidão, põe o vestidinho ao calor que está, 2 palmos abaixo do joelho, acima do joelho. O que é bonito tem que ser mostrado. Em outras palavras, faça propaganda. Meus irmãos, isso é perdição. Isso é pessoas usadas pelo diabo. A Bíblia diz que a santidade convém ao povo de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é verdadeira. Nós precisamos. Ah, pastor, chega, não aguento mais, quero ouvir novidade, quero um novo evangelho, quero ouvir coisa nova. Essa pessoa que está procurando coisa nova, está aqui, ó, Adão, está aqui Eva, eles procuraram coisa nova. Não tem um hino aí que diz que vai receber uma nova unção, uma nova unção, uma nova unção? Que nova unção é essa? Isso é coisa do cão, não existe nada de nova unção não. A unção de Deus é algo permanente na nossa vida. A unção de Deus é a unção de Deus. Nova unção é a unção do cão, não tem esse negócio para a igreja de Deus não. A unção de Deus é aquela que o Espírito de Deus derrama, nós sentimos a sua glória, nós falamos em língua estranha, a igreja é curada, a igreja é liberta, a igreja é batizada com o Espírito Santo. Isso é a unção do Espírito Santo de Deus. Qual é a nova unção? O que essa nova unção traz? O que essa nova unção manifesta? O mundo está perdido. Todo mundo, a maioria das pessoas está se unindo à escola da serpente, à teologia da serpente, porque o povo não quer pregar mais um evangelho novo, o evangelho de Cristo, não quer pregar o evangelho eterno. O povo não quer pregar mais aquilo que é de Deus, o povo não quer pregar mais a verdade, o povo quer pregar novidade. O povo quer pregar sobre o mundanismo, o povo quer pregar sobre as coisas seculares, o povo quer pregar sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre vaidade, sobre a lascívia. É proibido pregar? Não, desde que pregue que é pecado, não que incentive você a produzir tal coisa. Aquele que prega incentivando, ele está te mandando ir para o inferno. Ele vai para o inferno e está te levando com ele. Mas aquele que prega, te despertando para você não produzir, não praticar, não fazer, não andar, esse está te salvando a tua alma do inferno. E analisa, queridos e amados, já estou indo para o término. Capítulo de número 3 de Gálatas. Aliás, o capítulo de número 1, o capítulo 1, aqui no verso de número 13, ele diz: porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Paulo aqui mostra como ele era quando era Saulo, quando ele era fariseu, quando ele estava no judaísmo, quando ele estava aos pés do venerado doutor Gamaliel, como ele era, como ele se excedia em excelência, como ele era obediente, como ele tinha conhecimento. Aqui ele dá um pequeno resumo de como ele era. Ele fala que ele era não zeloso, mas ele era extremamente zeloso nas tradições de Deus. Sabe aquele fanatismo, sabe aquele homem fanático extremo? Era Paulo
na religião que ele tinha no judaísmo. Paulo, ele era assim. Hoje ele é crente, hoje ele serve a Jesus. Se no judaísmo ele era em extremo zeloso, imagina agora com o evangelho que ele recebeu, não de homem, não de qualquer pessoa, mas um evangelho que ele recebe, foi revelado pelo próprio Cristo. Será que Paulo seria extremamente zeloso, conhecendo o que ele conheceu, recebendo aquele poder de Jesus tão grande quando ele ficou cego, 3 dias cego, depois ele viu de novo a escama, caíram-se dos seus olhos, a forma que Jesus utilizava? Será que Paulo seria zeloso com o evangelho de Cristo? Meus irmãos, pode ter certeza que sim, certamente ele foi. E agora eu quero chamar a tua atenção, olha como nós éramos no mundo, olha como nós éramos dedicados ao time de futebol, olha como nós éramos dedicados ao carnaval, olha como nós éramos dedicados à procissão, olha como nós éramos dedicados à bebida, às músicas do mundo, como nós éramos dedicados aos falatórios profanos, às conversas, às gritarias. Hoje nós estamos na presença de Deus. Como nós estamos, pastor, hoje eu sou um novo homem. Não, onde eu gritava, falava, gritava gol, berrava. Hoje não, hoje eu sou novo, eu sou crente. Hoje, fecho minha boca. Ué, mas por que você não pode usar os seus membros, como Paulo fala? Ele nos ensina. Por que agora nós não podemos usar? Outrora nós usávamos os nossos membros para agradar o mundo, para agradar o diabo. Por que agora então nós não podemos usar os nossos membros para adorar a Deus? Porque foi Deus que nos fez, que formou os nossos membros. Por que eu não posso usar minha voz, que eu cantava o samba, que eu cantava o rock, o reggae ou o que era no mundo? Por que eu não posso usar minha voz agora para louvar, para exaltar os céus? Eu gritava para o time de futebol gol, ficava 3 dias rouco. Por que eu não posso dar glória? Por que eu não posso dar aleluia? Por que eu não posso exaltar o meu Deus agora, de maneira que eu venha ficar rouco de tanto dar glória a Deus, aleluia, e falar em língua estranha? Será que o mundo, ele merece mais a adoração nossa do que Deus? Será que o diabo, ele merece mais de nós do que Deus merece? Se nós fazíamos para o mundo, vamos extremamente fazer mais e mais e mais e mais para Deus. O versículo de número 15 de Gálatas 1, ele diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim era posto, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Veja aqui, queridos e amados irmãos, que interessante é que quando ele recebe o evangelho de Cristo, ele diz que desde o ventre da mãe dele ele foi escolhido como Jeremias, e a palavra do Senhor diz que o Senhor o separou e o chamou para essa graça, para dar a ele algo que ele não merecia. A palavra do Senhor mostra aqui que Deus quis revelar o seu Filho em Paulo, e Paulo revelar a nós. E a Bíblia diz que aqui, ele vai dizer para nós que para que ele pregasse entre os gentios. E veja que quando ele recebe esse chamado, essa missão, Paulo, ele diz que ele não consulta carne e nem sangue. Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas pessoas têm chamado de Deus? Eu estava conversando com o irmão, eu dizia que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Nem tudo nós podemos compartilhar com pessoas, por mais próxima que seja. Tem coisas que são mistério de Deus para nós.
e nós não podemos compartilhar. Sabe por quê? Ah, pastor, não é minha melhor amiga, é meu melhor amigo. Eu te digo, você conhece o coração dela? Você conhece o coração dele? Ah, pastor, mas eu tenho que falar, minha língua não aguenta. Eu tenho que falar, porque eu não consigo ficar quieto. Uma vez eu aprendi um remédio bom para pessoa que não consegue manter a língua dentro da boca. Desculpa da expressão. Se servir para você, pode tomar à vontade. Sabe aquela colher de sopa? Aquela colher que você come, adoça as coisas. Liga lá o teu fogão, pega aquela colher, enrola ali o cabo dela com pano, deixa ela ali naquele fogo até ficar vermelhinha. Quando ela estiver vermelhinha, você puxa a sua língua para fora, encosta a colher nela, deixa ali, vai ver, tipo aquele bife, sabe? Vai sair aquela fumacinha. Eu tenho certeza que a tua língua vai ficar enroladinha, guardada. Você não vai ter vontade de falar nada com ninguém. Ah, eu não aguento, eu sou ansioso. Faz esse remédio, usa esse remédio. Uma porção, uma vez por mês ou a cada 3 meses, vai te libertar da língua grande. Eu digo isso para a sua própria saúde espiritual, porque tem coisas que nós revelamos às pessoas, e daqui a pouco a pessoa, entre aspas, vai estar orando contra, vai estar com inveja. Ah, ela falou que vai fazer, então eu vou fazer primeiro. Ah, vai comprar isso, eu vou comprar primeiro. Ah, ela está gostando daquele rapaz, vai casar com ele, eu vou seduzir ele e vou tomar para mim. Meus irmãos, nós temos que vigiar com o que Deus fala conosco. Paulo aqui diz que quando ele recebe aquela ordem, aquele chamado de Deus, ele não consulta carne e sangue, ou seja, ele não vai lá, se prostra diante de algum ministro. Olha, Deus falou isso para mim, eu vim aqui pedir confirmação, ora para mim, porque Deus vai me mandar para tal lugar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai curar, vai libertar, vai repreender demônio. Deus tem uma grande obra na minha vida. A inveja vai crescer. Quantas pessoas entre nós que tem chamado de Deus, que tem promessas de Deus, Deus tem falado com ele boca a boca, tem falado em sonho, em visões, tem usado até vaso, só que ele não se deu por avisado, não se deu por apercebido, por entendido, e pula de galho em galho igual macaco, consultando carne e sangue. Olha, Deus falou isso, será que é verdade? Olha para mim, ora aqui para ver se Deus confirma. Deus me falou isso, fulana, ora aqui para ver se Deus confirma, e acaba rodando o mundo inteiro pedindo confirmação, e ele não sai daquele cenário, ele está numa areia movediça. Por quê? Porque ele não coloca em prática o chamado de Deus, ele não acredita que Deus falou que vai fazer, que Deus falou que vai dar, que Deus vai colocar, que Deus vai usar. Ele está expondo a vida dele para todo mundo, e a inveja está levantando, está crescendo. Eu quero dizer uma coisa, não é isso que Deus tem para a tua vida, não é isso que Deus tem para você. Como eu falei, repito, aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus. Não se deixe ser enganado, porque o diabo, diz a Bíblia aqui em 2 Coríntios, que o diabo ele tem poder de se transfigurar em anjo de luz. Não seja enganado pelo diabo, peça para Deus discernimento, peça para Deus interpretação. Porque, meus irmãos, o falso evangelho está aí. O falso evangelho está aí hoje. Hoje o povo não quer mais ser batizado com o Espírito Santo. Hoje o povo não quer mais orar, porque é pregado lá no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, que Jesus ele já orou por nós, não precisa a gente orar. Jesus ele já jejuou por nós, não precisa a gente jejuar. O jejum não existe na Bíblia, o jejum é uma coisa que alguém colocou, não é assim que se prega, não é assim que se ensina hoje. Igreja de Deus sem oração, sem jejum, a igreja não aguenta. Sem oração, sem jejum, a igreja não consegue ficar de pé.
sem consagração, sem se dedicar a Deus, sem separar para a oração, para o louvor, para a adoração a Deus, se consagrar a Deus, o crente não recebe nada de Deus. O diabo pode até te dar alguma coisa nesse mundo, mas pode ter certeza que ele não vai te poder dar o céu, ele não vai poder te colocar no céu, o fim dele, a promessa para o diabo, a recompensa do diabo, a herança dele, é o lago de fogo e enxofre, como nós pregamos no último domingo. Está lá, reservado para ele, para o diabo e os seus anjos. E para todos aqueles que não têm o nome escrito no céu, no livro da vida. Meus irmãos, não cocheiem dois pensamentos. Meus irmãos, não se distraiam. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Guarde este versículo como o salmista escreveu, dizendo: como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Examine a palavra de Deus, não corra atrás de novidade. A nossa novidade vai ser quando nós estivermos na glória. A nossa novidade vai ser no céu, aonde há coisas tremendas, como Paulo escreve lá no capítulo 2, no verso 9 de 1 Coríntios. Paulo diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Meus irmãos, Deus tem coisas lindas, Deus tem coisas novas, Deus tem maravilhas preparadas para nós no céu. A ansiedade que você tem por novidade, coloque essa ansiedade com a tua paciência. Tenha paciência e espere em Deus, porque um dia nós estaremos no céu. Então você vai viver a eternidade em novidade. Você vai viver a eternidade na presença santa de Deus, do Deus bendito, aonde será sua glória, aonde não haverá mais luta, não haverá mais planto, guerra, dor, fome, peste, aonde não haverá desigualdade, onde não haverá inveja. Aonde será a sua glória? Onde será a sua glória? Para a glória de Deus. Queridos e amados, você começou no Espírito, morra no Espírito. Não desconverta não entre na carne não, por favor. Pastor, mas fulano falou que não tem problema, o problema é do fulano, não é ele que vai salvar sua alma, não é ele que é o dono da verdade, não é ele que é a palavra de Deus, não. Ouça a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus e tenha paciência, que daqui a pouco viveremos com Cristo na eternidade toda a novidade que Ele tem para nós. Meus irmãos, que Deus abençoe a tua vida. As horas foram embora, as palmas alegre, exalta e glorifica a Deus.